Olá pessoal, eu sou o professor André. Vamos fazer aqui uma revisão sobre o conceito VLSM, né, como dividir um determinado bloco IP utilizando esse conceito, né, e criando subredes. Ok? Eu aconselho quem não sabe o que é VLSM que primeiro faça uma pesquisa, né, e depois volte aqui nessa aula, que essa aula aqui é para a gente fazer uma revisão, né, e ver que de uma maneira bem rápida você consegue chegar ao resultado. Vamos lá então. Bom, primeiro vamos entender aqui o exemplo. Seria uma empresa que tem um bloco IP número 180.16.0.0/16. Esse é o bloco que a empresa tem para distribuir ele para seus clientes, né? Então aqui até comenta que para aproveitar melhor todo esse bloco, essa empresa deverá distribuir seus IPs válidos para seus clientes, utilizando essa técnica então chamada VLSM, certo? Vamos lá. Então, o primeiro cliente precisa de 800 endereços, então esse é o nosso desafio, pegar esse bloco e aproveitar da melhor maneira possível e entregar para o cliente ali, onde ele consiga usar 800 endereços. Vamos lá. Primeiro, descobrir quantos bits é necessário para você conseguir essas 800 combinações de endereço. Para isso, a gente precisa usar uma tabela. Eu vou montar aqui, eu vou ensinar como que monta essa tabela, depois eu dou uma revisada aqui para que ela serve e tal. Vamos lá. Para montar essa tabela, você começa aqui sempre do número 1 e depois você vai dobrando. Aí o 2, o dobro, 4, o dobro, 8, o dobro, 16 e assim vai indo até onde for necessário. No nosso caso, a gente precisa achar um número 800 nesses primeiros números aqui. Então eu vou até onde eu consigo achar esse número 800, certo? Se eu precisasse de mais de 1000 endereços, eu teria que continuar aqui, né, 2048 e assim por diante. Para terminar de montar a tabela, vocês têm que lembrar que a gente está usando a base binária, porque bits é 0 e 1, tem só duas combinações, então por isso que é o número 2 aqui, porque é a base binária. Então é tudo base 2, e aí é base 2 elevada a quanto? Elevada a 0, que vai dar 1, elevada a 1, que vai dar 2, elevada a 2, que vai dar 4, e assim por diante. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até quantos for necessário, no nosso caso ali até 10. Certo? Então, assim, explicando de uma maneira simples, essa tabela é uma tabela, então, para você saber que, exemplo aqui, ó, o 2 elevado a 5, quer dizer que se você tiver 5 bits, você consegue formar até 32 combinações diferentes. Então, é uma tabela que nos revela quantos bits eu preciso para formar tantas combinações. Então, no nosso exemplo aqui do nosso cliente, a gente precisa de 800 combinações. Então, eu vou precisar de 2 elevado a 10 para ter 1024 combinações. Entenda que a gente precisa do número mais próximo possível, sem desperdício. Então, quer dizer que o próximo número é 2048, então eu iria desperdiçar muita coisa. E o anterior, o 512, vai faltar, para 800 vai faltar. Então, não tem jeito, eu vou ter que entregar para o cliente 1024 endereços possíveis, né? Lembrando que desses 1024, descarta 2, que o primeiro é o endereço de rede e o último é o endereço de broadcast. Então, vamos lá. Então, a gente acabou de achar o primeiro passo, tá aí, 1024. Então, 2 elevado a 10, 1024. Agora, a segunda parte é descobrir qual será a máscara de subrede. Que máscara que eu preciso para poder separar para o cliente os meus números aí. Eu preciso o seguinte, de um total de 32 bits, que é o IPv4, um endereço IPv4 tem 32 bits, é composto por 32 bits. Então, menos os bits necessários para os 800 endereços que a gente achou ali, que são o 10 é os bits necessários. Então, ficaria o seguinte, 32 menos 10 é igual a 22. Então, olha só, 32 bits total, menos 10 para hosts, então fica 22 para máscara e 10 para hosts, certo? Fechou ali, ó. Então, barra 22
em formato CIDR é a máscara que a gente precisa. E a última parte aqui, pessoal, é você descobrir qual será o intervalo para reservar os 800 endereços, né, combinações para o nosso cliente. Lembrando que ele precisa de 800, mas a gente vai entregar 1024 porque a gente tem que seguir a tabela ali. Ok, então 2 elevado a 10, que vai dar os 1024, o nosso bloco total relembrando lá, né, do começo do exercício, 180.16.0.0/16 é o que eu tenho para distribuir para os meus clientes. Logo, o início será 180.16.0.0, é o primeiro endereço que eu tenho. Então, eu preciso formar grupos de 256 a 256 e assim sucessivamente para entregar para o meu cliente. Então, o primeiro grupo seria lá, 180.16.0.0 até 180.16.0.255. Quer dizer que de 0 a 255 eu tenho 256 combinações, porque conta o zero. Então eu pego mais 256 aqui, mais 256, mais 256. Então 4 vezes aqui 256 vai dar o total dos meus 1024 endereços. Então, esses são os blocos de endereço que eu tenho que distribuir para o meu cliente, o bloco, na verdade, né? Só para vocês entenderem aqui que eu separei de bloco, de grupo em grupo aqui para vocês entenderem, tá? Então, só revisando aqui, ó, e finalizando. Do 180.16.0.0 até 180.16.0.255, depois do 180.16.1.0 até o ponto 1.255, depois o ponto 2.0 até o 2.255 e por fim aqui o ponto 3.0 até o 3.255. Então, finalizando aqui, pessoal, é o seguinte, a gente conclui que o primeiro IP válido será 180.16.0.1/22, ou seja, o primeiro número, o número seguinte aqui da primeira combinação, e o último será 180.16.3.255/22, que nesse caso é o último número aqui, ó, né, o 180.16.3.255, que é o de broadcast, é um antes dele. Né? Então, nesse caso, o cliente receberá os 124 endereços. Ok, pessoal, mas seria isso daí para você achar o bloco necessário para o cliente. Lembrando que aí, se tiver um segundo cliente, né, e a gente vai parar por aqui o vídeo, mas se tivesse um segundo cliente, você tem que continuar aqui, ó, do 180.16.4.0, né? Esse é o próximo. Aí você vai continuando a achar quantos IPs o próximo cliente precisa, né? Achar certinho qual que é a combinação, enfim, e seguir o que a gente acabou de ver na aula. E para finalizar, como converter uma máscara aqui, né, de barra 22, como é que ele é em decimal, né? Então aqui, ó, uma maneira bem didática aqui, ó, você coloca os 22 bits aqui, ó, lembrando das 8 casas lá, 8 octetos, né, 8 bits na primeira casa, 8 bits na segunda casa, e daí para completar os 22 bits ali, ó, depois o resto você completa de 0. Então, a primeira casa ali, ó, 8 bits é igual a, tudo ligado é igual a 255, né? A segunda casa também. A última casa, tudo 0 é igual a 0, né? Em decimal. E aqui a conversão, lembrando, ó, da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, isso exatamente. Você coloca lá, ó, a primeiro bitzinho vale 1, depois o dobro, 2, depois o dobro 4, depois o dobro 8, né? Assim vai indo até o final. E lembrando que o 0 você não soma, né? Ele está desligado, então por isso está cortado o 2 e o 1 ali. Aí você soma todos os outros bits que vai dar 252. Então você converteu ali de binário para decimal. Ok? E um jeito rápido também de se fazer essa conta é você subtraindo ali, ó. O total é 255, tudo ligado. Você desliga o primeiro, dá 254, desliga mais 2 bits do segundo ali, dá 252. Então, é o raciocínio ao contrário, né? Ok? Era isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. E qualquer coisa, é só você assistir mais de uma vez. Esse conteúdo é um pouquinho delicado, mas se você fizer bastante exercícios de treinamento,
para desvendar o mistério. Um abraço.